que é ser um calvinista de 5 pontas? O que significa essas 5 pontas? Fala aí para nós. Bom, pessoal, primeiramente, boa noite a todos vocês. Para a glória de Deus, a gente fez a segunda parte. Para a glória de Deus, teve muito comentário, repercutiu muito. Eu fico feliz, tá? Eu tenho a agradecer ao Senhor e a minha oração é para que esse canal, esse programa, só cresça mais e mais e que Deus possa abençoar, tá bom? Primeira coisa que a gente tem que entender, o calvinismo raiz, né? Que hoje em dia tem calvinista de 4 pontos, de uns que concordam, tem arminiano de 4 pontos. O calvinismo é o seguinte, ele é dividido em 5 pontos, né? O primeiro ponto aqui do calvinismo é a depravação total. O que é isso? A gente entende que o ser humano, ele é depravado de natureza. Ele recebeu essa herança de Adão e ele não tem a condição nenhuma de chegar até Deus. Ele tende ao erro, ele tende ao profano, ele tende ao mal, ele tende a fazer aquilo que não deve. Por isso que eu me apego naquela passagem de Paulo. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu já fiz. Ou seja, eu já fiz, eu não estou planejando, eu já fiz. Esse é o primeiro ponto nosso. O segundo ponto é a eleição. O Senhor, ele tem os seus escolhidos. Ele tem aqueles que ele chamou, aqueles que ele convidou, aqueles que ele fez. Ele tem os seus, ele morreu pelos seus. E ele tem os seus, aqueles que ele vai chamar. A eleição dele, são os eleitos, a Bíblia fala sobre isso. Logo, no decorrer do programa, a gente vai explicar sobre isso. O terceiro ponto é a expiação limitada, né? O Senhor não escolheu a todos, ele escolheu alguns. Haja vista que a gente entende que só um homem só pode, devido à depravação, um homem só pode ser salvo por causa do Senhor. Então ele salva quem ele quer e faz o que ele quer. Ele é a expiação limitada. Nós entendemos que a salvação é suficiente para todos, mas eficaz para alguns. O quarto ponto seria a graça irresistível. O que é isso? A graça irresistível é quando você não pode resistir àquilo que Deus faz. Você não pode resistir ao Senhor. O Senhor, o Espírito Santo, ele te convence. Ele trabalha dentro do seu coração para que você possa fazer a obra dele como fez na vida de Saulo. Saulo não escolheu, Saulo não decidiu, Saulo não fez nada. Saulo apenas teve um encontro com Jesus e Jesus mandou uma pessoa pregar para ele lá e dizer, olha, você vai padecer pelo meu nome, e já estava tudo certo. O quinto ponto é a perseverança dos santos. Eu estou resumindo aqui, pessoal, porque a gente vai falar muito sobre isso, entendeu? A gente vai abrir a Bíblia, a gente vai folhear, a gente vai falar muito sobre isso. E os 5 pontos aqui é a perseverança do santo. Que é isso? Uma pessoa que ela é eleita, que o Senhor escolheu ela, que o Senhor chamou, ela vai perseverar. Ela vai continuar, por mais que ela se desvie, por mais que ela caia. Foi o que aconteceu comigo, acontece com alguns. Tem pessoas na live aí que estão desviados, mas tem um coração quebrantado, sabe que uma hora o Senhor vai chamar, o Senhor vai buscar, o Senhor tem chamado. Então, essa é a perseverança dos santos. A gente tem esses 5 pontos, tem calvinista de 4 pontos, eu respeito também, que não acreditam em predestinação. Tudo bem, eu era calvinista antes mesmo de eu saber que existia Calvino, não sabia, comecei a ler a Bíblia, passei a questionar, alguns irmãos falaram, não, mas esse pensamento seu é calvinista, tal. Eu não sabia que existia Calvino. E o Senhor foi trabalhando. Mas o mais importante aqui, gente, que eu quero deixar bem claro para vocês, eu tenho um tempo aqui para falar, por isso que eu fui breve. De maneira nenhuma eu acredito que arminianos sejam hereges, muito pelo contrário, os arminianos são homens de Deus. Eles têm pontos específicos na Bíblia sim, porque senão essa guerra acabaria, né? Desde 1600 para cá que a gente vem debate, isso nunca acaba. Nunca deu em nada. Nunca deu em nada. Os arminianos são homens de Deus, vocês são homens de Deus por ser arminiano, eu não sei da vida de ninguém. Mas de maneira nenhuma são hereges, eu respeito todos. Eu fui evangelizado por um arminiano, Deus usou a vida dele para fazer com que eu fosse salvo, entendeu? E são homens de Deus. Que essa live aqui seja para a glória do Senhor, para edificar. Eu vou brincar, eu vou me divertir com vocês. É o meu jeito, entendeu? Se eu falar alguma coisa que vai magoar vocês, eu já peço desculpa de antemão. A minha maneira é assim. Minha mulher me conhece, quem mora comigo sabe como que eu sou. E eu não vou mudar. Mas eu respeito vocês, eu amo vocês. Isso não nos separa. O que nos une é muito maior que é o sangue de Cristo. Isso não nos separa, isso não faz com que eu seja exclusivo. Só eu vou para o céu, só eu vou ser salvo. Não é isso. Não é isso. Apenas eu li, eu estudei e cheguei a um ponto. Porque o problema do calvinismo e do arminianismo é o seguinte. Eles caminham juntos. São duas linhas
duas linhas. E no meio existe um paradoxo. Existe um paradoxo. E você não consegue harmonizar essas duas coisas. O arminiano está falando que o homem é responsável, que tem um livre-arbítrio. O calvinista está dizendo, não, Deus é soberano. Deus é tudo. Deus é Deus que faz, é Deus que predestina. E nesse paradoxo, nenhum dos dois vai chegar a uma conclusão. Porque esse meio que a gente fala, ele não tem explicação. Chega um momento que o arminiano não consegue explicar. Chega um momento que o calvinista não consegue explicar. Então vai ter coisa aqui que eu não vou saber explicar. Vai ter coisa, se o pastor chamar um arminiano semana que vem, ele não vai saber explicar. Porque o texto que me chama muita atenção, e eu falo que é o texto dos dois, está em Filipenses 2,12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Assim também efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Pois Deus é quem opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então aqui, ele está falando o quê? Você vai lá e busca a sua salvação. Mas é o Senhor que faz tudo. Então, o menino está dizendo, o homem que tem que correr atrás, o homem que tem que ir, o homem que tem que aceitar. E o calvinista está dizendo, não, Deus faz tudo. Aí como é que você vai explicar? Como que você consegue explicar um Deus que projeta tudo e responsabiliza você? Não tá, cara. É um Deus maravilhoso. Então, o que me faz entrar pro calvinismo? É a soberania. Porque não tem como questionar. Vai ter texto aqui que nós vai ler, vai ter pergunta que você vai fazer para mim que eu vou ter que responder com outra pergunta. Aí. Vamos lá. Vamos entrar no assunto então, pessoal, para nós encurtar, que é o que o pessoal gosta. Nós falamos acerca de predestinação, tá? Falamos ali acerca que você tá na reta aqui, como que tá legal para você? Nós paramos ali num assunto que era o seguinte, que Deus fez pessoas para ir para o céu e fez pessoas para ir para o inferno, tá? A pergunta que eu tenho para você, para a gente dar início nesse texto, é o seguinte: como entender inúmeras vezes em que Deus fica irado com a incredulidade e a desobediência das pessoas? Como entender isso? Não, só para terminar a pergunta. Vai. Como entender que Deus fica tão irado com a desobediência, com a desordem, com a incredulidade das pessoas? Porque se essa ira, segundo o calvinismo, foi ele mesmo que predestinou. Cara, essa pergunta porque assim, é você fenomenal. concorda? Top, como mano. se Deus... Pastor, você acha que não? Você acha que isso que você falou, essa pergunta que você fez, é a mesma pergunta que o André Vieira fez. Como que Deus pode julgar uma pessoa que está condenada, que já nasceu predestinado aquilo? Como que Deus julga isso? Como que Deus faz? Cara, isso aí é incrível. E é uma pergunta que a Bíblia responde. Sim. A Bíblia vai responder. Talvez... Pode ir. Olha lá, tio Val fez a mesma pergunta. Se já estamos condicionados, como Deus vai nos julgar? Tio Val, meu tio aqui, ó. Ele fez a mesma pergunta. Então vai lá, responde pro tio Val. É mais ou menos no mesmo... Você compreende aqui que é no mesmo sentido? Vamos lá. Você compreende que é no mesmo sentido? Sim. A sua pergunta e a dele? Sim. Mais ou menos, né? Porque aqui ele está fazendo uma... Não, sim. Vai lá. Mas vê só, assim, vamos supor, como que Deus castiga um cara que ele não vai fazer bem? Porque assim, ó, um caso que foi interessante, você falou sobre o dilúvio. Sim. Deus matou um monte de gente ali. Sim. Mas Deus matou aquele monte de gente... E foi um juízo. Só que assim, mas ele predestinou aquelas pessoas a ser... Porque a Bíblia diz que o povo comia, bebia, davam-se casamento... faziam orgias, todas aquelas coisas, blá, 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 blá. Pastor, o que a gente precisa entender aqui é o seguinte. Ali, no dilúvio, cara, antes de eu responder a pergunta de Tival, ali, no dilúvio, foi juízo de Deus contra o povo. Porque aqui a gente entende que existe três mal. Sim. O mal, que é o mal do juízo, o mal moral, né? São três tipos de mal. Peraí, deixa eu pegar aqui que eu... Não, fique... Eu escrevi tudo aqui. Três tipos de mal. É o mal moral, o mal natural e o mal punitivo. Ali foi um mal punitivo, porque Deus estava punindo o povo. Sim. Rebelde. Só que dentro desse mal punitivo entra o mal moral. Por quê? Vou te perguntar. Quantos bebezinhos morreram naquele dia?
Porque assim, se é punição, tudo bem, eu errei. Eu tenho que ser punido por isso. Mas e os bebês? Aí entra aquela questão, se Deus predestinou muitas pessoas ao estado de perdição, então ele é culpado pelos pecados Agora, não, dessas pessoas. só que daí o que acontece? Romanos 9, cara, é um livro que ele explica pra gente muito bem tudo aquilo que, todas as perguntas, né, sobre esse caso. Romanos 9, 21, pastor, diz assim, ó, vê só, 18, né? Romanos 9, 18, tá, gente? Logo ele tem misericórdia de quem ele quer, e endurece quem ele quer. Sim. Aí, Paulo vai imaginar um locutor fazendo uma pergunta pra ele. Sim. Pra ele. Alguém dirá então, ó Paulo dizendo, alguém dirá então, por que se queixa ele ainda? Pois quem resiste à sua vontade? Cara, isso é top. O locutor tá dizendo, por que Deus se queixa? Se ninguém consegue resistir, se já está predestinado, se ele falou. Como que ele pode se queixar daquilo que ele fez? Entra nessa pergunta. Por que se queixa ainda? Aí Paulo vai responder para nós, porque você quer a resposta. Tio Val quer a resposta. Eu quero. A Elane, minha esposa, todo mundo quer a resposta. Então eu tô imaginando todo mundo. Vai, agora Paulo vai falar por que Deus faz isso. Agora vai falar. Paulo vai dizer. Paulo diz aqui, ó, no 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus questiona? Dirá a coisa formada ao que formou, porque me fizeste assim? Paulo dá um soco na minha cara dizendo, tu não tem que saber, porque tu é barro, Deus faz o que ele quer. Aí, no 21, ele fala assim, não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso de honra e outro para desonra? Deus faz dois vasos, um para honra e um para desonra. Tá. E que direis Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos preparados para a perdição. Vaso destinado para a perdição. Aí ele vai dizer, tem os vasos de honra também. Bora lá. 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da glória a glória nos vasos de misericórdia que preparou para a glória. Já dantes preparou para a glória. Cara, Paulo está dizendo aqui, o locutor está dizendo, se Deus tem misericórdia de quem ele quer, se Deus abate Faraó e levanta a hora que ele quer, se Deus rejeita Isaú, escolhe Jacó, porque aqui está falando de salvação. Eu achei que era de chamada. Mas aqui Paulo está escrevendo a carta para judeu que não aceitou o gentil como cristão. Tem judeu convertido, mas não aceitou. E Paulo está dizendo, vem cá, Deus escolhe quem ele quer. Ele abriu o leque para o povo. Ele escolheu o seu, ele fez, ele nos adotou. Então ele faz, ele rejeita, ele faz. Essa pergunta é a pergunta que Paulo está dizendo aqui. Por que questiona tu? Ou seja, eu entendo que Deus, ele predestina e responsabiliza. Por exemplo, cara. Mas não seria um Deus tirano, Diogo? Porque assim, ó, se Deus predestinou pessoas, entra o que seu tio, né? Sim. O que seu tio está perguntando, se Deus predestinou muitas pessoas a um estado de perdição, então ele se torna culpado pelos pecados das pessoas. Porque se foi assim, vamos entender que Deus se torna o culpado dos nossos pecados. É uma pergunta que eu não sei. É Paulo que está dizendo. Viu? Ele vai ter misericórdia de quem ele quer, ele faz o que ele quer. Agora vê só. Genivaldo Dionísio, esse é seu tio? Ele mesmo disse aqui, ó. Ele disse aqui, ó. Boa noite. Se nós já somos condenados, como Deus vai nos julgar? É o que eu acabei de falar. É o que Romanos 9 está dizendo. Aqui, ó, mais uma vez. Logo, ele tem misericórdia de quem ele quer, endurece quem ele quer. Alguém dirá então, por que se queixas ainda? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é o homem? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus questiona? Dirá a coisa formada ao que formou? Como é que eu posso questionar Deus? Por que eu me torno um calvinista? Porque eu acredito na soberania. Eu acredito que ele decreta, eu acredito que ele faz, eu acredito que ele manda. Salmo 139, 16. E ele escreveu no seu livro todos os meus dias, sem que nenhum deles estivesse existidos. Vamos defender uma ideia que você não tem conhecimento nenhum. Peraí, deixa eu só... Ô, Lucas, eu defendo a Bíblia, é o que ela está dizendo. Se você conseguir me explicar aqui...
Não tem como, Lucas. Eu defendo o que a Bíblia está dizendo. Olha aí. Agora vamos lá, ó, Abacuque, vamos lá, Come vamos o ver. pastel, come o Vamos ver. pastel. Deus, peraí, Deus manda, vamos lá. Abacuque capítulo 1, versículo 5. Deus fala o quê? Eu vou mandar os caldeus aí para invadir a terra, roubar, fazer tudo e depois eu vou castigar eles. Como que eles têm culpa se Deus está mandando e vai castigar? Como é que eu vou entender isso? Como que eu vou entender isso? Peraí. Você não consegue? Atos, capítulo de número 4. Herodes e Pilatos está predestinado a fazer aquilo que o Senhor e mesmo assim é culpado. Olha, Mateus capítulo 26, versículo 24. O Filho do Homem terá de padecer, mas ai daquele que vai fazer. Cara, como que eu posso ser culpado de um Jesus que está predestinado à morte? Agora, como que, se você conseguir me explicar isso aí, eu vou explicar para você o que você está perguntando. Ó, vamos aqui, ó. A Edna perguntou para você assim, ó. Edna. Tito 2,11 está dizendo assim, ó. Porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tá. A Então, todos. Vai lá, responde isso aí para Edna, então. Vai Tá lá. bom, Edna. Quando fala... vamos lá, pera aí, rapidinho. Vamos lá que o bicho vai pegar. Todos. 1 Coríntios 15, 22. Vamos lá, Edna. Essa palavra todos, ela precisa ser analisada. Por quê? Porque aqui em 1 Coríntios 15, 22 está dizendo assim: pois assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Peraí, todos vão ser vivificados? Não. Todos não vão ser vivificados. Eu preciso entender que aqui é escrito no grego, ela não é escrita em português. Porque se a palavra todos sua está certa, então a minha também está. Todos vão ser vivificados. Eu vou dar outro exemplo da palavra todos aqui, ó. João 12, 32. Dá licença aqui, gente. Eu, porém, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falando. Ele foi levantado, atraiu a todos? Não. Então eu preciso entender o que significa a palavra todos aqui. Porque dá a entender que Jesus não vai atrair todos. E nem todos vão ser vivificados. Porque se esse todos está certo aí, esse aqui também está. Então o que vai acontecer? Vai acontecer uma bagunça. Porque Jesus vai vivificar todos, vai atrair a todos, vai salvar todos. Como é que vai ser? Ó, Pelo amor de Deus, se todos vão ser salvos, aí como é que vai ser? Não, mas a questão todos aí quando a gente precisa entender, por exemplo, a questão do todos, ela está colocando aqui que todos são salvos, mas entra o que você falou na live passada. A postura, sua conduta. Quando a Bíblia está falando de todos, eu preciso entender que ou todos é todos, ou ela está falando de alguns, porque ele vai atrair todos a eles? Não. Então isso é interpretação. Por exemplo, é como você fala assim, ó, Deus, quando Deus fez o homem, ele viu que o homem pecou, o pecado se alastrou, a Bíblia diz que Deus se arrependeu de fazer o homem. E Samuel vai dizer que Deus não se arrepende, porque ele não é ser humano. Mas qual é esse arrependimento? E qual é esse todos? Aí que chama a atenção. Não, mas quando você vai no original, esse arrependimento é o arrependimento de tristeza. Então, é tipo de ele olhar alguém que ele fez com tanto amor e carinho e tá pecando. Então quando você vai no original e estuda a cultura judaica, você entende que Deus não fez o homem. O Novo Testamento ele foi escrito em grego. Pecar. E essa palavra todos, ela tem vários significados. Sim. Ela traz três vertentes no Muitos. grego. Não, pastor. É três, Tem, no tem grego. Sim, mas tem mais. Se você pegar lá, ela acho que ela é paz, acho que é paz no grego. Sim. É uma palavra assim no grego, mas ela tem vários significados. Então, O seu tio está dizendo aqui, ó, na Bíblia fala que Jesus morreu por todos. Se ele morreu por todos, como eu posso ser salvo ou ser condenado, na sua opinião, do calvinista? Eu já posso ser condenado? eu acabei de falar que todos, eu preciso entender o sentido de todos. Por exemplo, meu primo Rodrigo, onde está a justiça aí? Quem és tu, homem, para questionar Deus? Jó também questionou. Já disse assim, o que Deus está fazendo comigo, não tem ninguém maior que Deus para julgar entre nós, porque eu estou certo. Deus desce, se apresenta para ele e diz, Jó, onde tu estavas? Quando eu fiz isso. A justiça do homem não é baseada na justiça de Deus. Deus é soberano. Deus não é um ser humano grandão. Sim. Deus é eterno. Deus é grande. A justiça dele não é comparada com a minha. Porque Deus ele é dono de tudo. Ele faz o que quer, vive quem quer, mata quem quer, dá luz a quem quer. Na pandemia eu perdi um amigo meu com a minha idade. Eu tive crise de pânico por 1 semana. E o cara era homem de Deus. E eu vi pessoas que estavam no mundo, que não estavam nem aí, foram curadas. E aí, como é que você vai explicar justiça nisso?
Se você não entender que Deus é soberano, vive quem quer, mata quem quer e faz o que quer, você vai acabar ficando doido, igual eu. O pastor André está perguntando, então, quer dizer que Deus fez Lúcifer predestinado? Ele criou todas as coisas, ele fez tudo. Ele fez Lúcifer tudo. foi predestinado a se tornar Pastor, o adversário de o Deus? que nós acreditamos aqui como calvinista? Mas qual foi a intenção de Deus? Você compreende? Ó, deixa eu só dar só uma colocação assim. Então, dá a impressão que Deus está brincando com a gente. Só Dá uma impressão de... Não dá uma impressão dá uma disso. impressão assim pô, que a gente está sendo um objeto na mão de Deus. Por quê? Porque se Deus predestinou Lúcifer a se tornar o adversário de Deus, Satã ou Diablo, né, que é adversário ou julgador, aquele que julga. Então, dá a entender que Deus está fazendo a gente de brinquedo. Eu sou Deus, eu vou brincar aqui, vou fazer o homem, vou fazer o diabo, para quando eu terminar de fazer o homem na terra, ele desce lá, faz o homem pecar. Aí eu acho que eu vou fazer Caim para matar Abel. Você está entendendo? Então dá a impressão que a gente coisa, é o quê? É uma coisa muito louca. É um brinquedo. Mesmo. Então, não pastor, dá a entender? é o que eu falo, é as duas O que linhas. você entende sobre isso? Dá a impressão, então, que a gente... Pastor, não estou tirando a soberania de Deus, pelo amor de Deus. O poder de Deus pastor, eu você tenho a acha que eu não entendo isso? Eu sei tenho, o que você está falando. sim, o pessoal que nos assiste, mas assim, é que fica uma certa dificuldade de eu entender a mentalidade do calvinismo quando eu entendo que Deus dá a impressão que ele está fazendo da gente um brinquedo, de pensar assim. Tá certo. O Levi está dizendo aqui, Jesus não pode ter morrido por todos. Ele só morreu pelos eleitos. Senão, ele então falhou com os demais. Porque assim, Deus não morre para dizer assim, vou morrer para deixar... Não, ele já tem os seus, né? Tá certo, Levi, você tá certo. Perfeita a sua Mas tese. a Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho a todos. A todos. Mas peraí, todos. vamos lá então. A todos. Aí o senhor acha que... Tudo bem, a todos. Lucas, agora que eu vi como você defender uma ideia que você não tem conhecimento nenhum. Ele falou sobre isso. O que você respondeu para ele? Que eu não... Como que não tem conhecimento se você está explicando no texto bíblico? Então você vai falar para Paulo, como é que você está falando que Deus mata quem ele quer e vive quem ele quer? É o que o Rodrigo acabou de perguntar. Me explica João 3,16. Então, faltou. Então eu vou me esforçar para nada. Se Deus me escolheu como eleito, vou relaxar na obra e assim acabar a live e vou para a praia. Adriano, Justino, deixa eu te falar uma coisa. O fato de Deus predestinar não tira a nossa responsabilidade, de maneira nenhuma. Se algum calvinista falou isso para você, está enganado. Veja bem, você vai ver o exemplo lá com Isaac. Isaac e Abraão e Jacó estavam predestinados a ser patriarca. Deus prometeu o que para Abraão? Que a descendência seria como uma estrela do céu. Seria muito grande. Só que Isaac casa com uma mulher que é estéril, cara. Como é que pode Isaac casar com uma mulher que é estéril? Só que está predestinado. Ele vai ser pai de multidões. Então eu vou relaxar e vou para a praia. Igual você falou, não. Isaac ora. E Deus, a Bíblia diz que Deus ouve a oração de Isaac e cura Rebeca. Peraí. Se está predestinado, eu não preciso fazer nada. Mas Isaac entendeu que eu tenho que orar dentro daquilo que Deus quer, não daquilo que eu quero. Porque esse pensamento seu é um pensamento de quem vai orar pelo que quer. Eu quero casa, eu quero carro, eu quero isso, eu quero arroz, eu quero feijão, eu quero carne, eu quero picanha. Picanha é só Lula que prometeu, né? Não, querido. Primeiro eu escuto a voz de Deus. O que você tem? Vocês que brigam com ele hoje. O que você tem aí, Deus? Você tem o que para mim? Uma igreja? Senhor, abençoa essa igreja, Senhor. Por quê? Porque tu falou, tu só vai realizar o que tu disse. Fé, ela é condicionada à obediência, não a pedir o que eu quero. Tem tanto monte de gente que tem fé aí pra ser curado e não é, cara. Eu tenho que ter fé naquilo que ele falou pra mim, não naquilo que eu quero. Porque senão, eu vou chegar lá na loja e dizer, eu tenho fé pra ter um Camaro. E amanhã vai aparecer um Camaro. Você vai quebrar meu negócio aqui. Viu? Vamos supor, Paulo, um outro exemplo. Paulo tá indo pra Roma, preso. Deus fala assim, vai ter um naufrágio e nenhum vai se perder daí. Aí o que acontece? O barco começa a balançar, Paulo fala, bora, rema, 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 rema. Mas Deus falou para Paulo que ninguém ia se perder, então Paulo vai descansar, para a praia. Não. O fato de Deus predestinar não tira a minha responsabilidade. Deus predestinou o meu filho, Ezequiel, eu tinha que fazer, irmão. O Adriano Gonçalves. João 3,16, eu não. Eu não aguento mais João 3,16. Não, tem que responder. É igual o Romanos 9. Vai acabar essa live, nós não vai responder. Se pegar a live passada, só tinha Romanos 9, Romanos 2, eu não aguento mais. Hoje tem um monte de Vocês não lê Bíblia, não? O Adriano Gonzaga disse assim, Pastor Diogo,
Te respeito como pessoa, mas a sua ideia é que Deus tenha misericórdia de você. Não, eu respeito você como pessoa, mas não é a minha ideia, é a Bíblia que está dizendo. Sabe qual é o problema? É que a gente deixa um Deus assim, ó, um Deus que, permitiu. Ele é soberano, cara. Ele é soberano, ele faz o que ele quer, cara. Ele mata quem ele quer. Ele faz viver quem ele quer. Ele é dono de tudo. O Kevin diz, então temos que rasgar a Bíblia, não é possível. Evangelho não é isso. Não, o evangelho é o que eu quero. Mas fale o que é evangelho. Bote aqui no texto pra gente ler, me ensina pra mim. Ah lá, Kevin. Eu quero aprender. Ensina ele. Ensina aqui, vem cá, bote aí. Vamos aprender, eu tenho humildade suficiente. Eu vim aqui, ó, com esboço pra apanhar menos hoje. Genivaldo disse assim, ó, mas ele morreu, de novo, ele morreu por nossos pecados, e na Bíblia diz que quem aceita Jesus como seu único salvador será salvo. Jesus mentiu então? Não, não mentiu. Mas quando o João 3,16 eu preciso mas para ser salvo você tem que ter uma conduta. Não, pastor, peraí, vem cá. Eu acredito em Romanos 8. Eu acredito nisso. Mas de novo, Romanos 8, 9, eu não aguento mais. Ninguém está dizendo aqui que um eleito vai ficar em casa descansando. Não, senhor. Existe um processo dentro disso. Nós levamos a teologia a sério e recomendo a você que tem dúvida, leia o texto. Não fique só me criticando. Leia o texto. Vá lá no texto. Depois você pode bater em mim com chinelo, com cinto, com cano de ferro, com cano de PVC. Leia o texto. Por favor, depois você vem falar comigo. Rodrigo Lopes disse, aonde está a justiça aí? Que questiona tu, homem? Está aqui em Romanos 9, aqui, ó. Mas o homem, quem és tu que a Deus questiona? Dirá a coisa formada ao que formou, porque me fizesse assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso de honra e outro de desonra? O que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Tem mais texto aqui. Aqui, ó. Primeiro, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Vamos lá. Você não pode concordar comigo. Tá bom, cara. Diga que eu sou errado. Briga com o povo aí. Diga que eu sou um herege. Diga que eu não estudei. Bata em mim. Mas respeite o texto. Pelo menos isso. Só faça isso. Lucas Vicioli está dizendo assim, ó. Vamos lá. Se Deus fizesse isso, não seria justo, seria manipulação. Meu Deus, mas acabei de falar aqui, irmão, que Deus faz o que Ele quer. Acabei de provar na Bíblia. Vou ler de novo. Deu 3 vezes. Kevin Lima, 1 Pedro 2,8. Tudo bem, você não pode concordar, mas você vai ter que ver isso aqui, ó. Uma pedra de tropeço e rocha de escândalo tropeçam porque são desobedientes à palavra, para o que também foram destinados. Predestinação. Está aqui. Sou eu. Ele predestinou para desobedecer. Ele tapou os ouvidos de Israel para não obedecer, para não ouvir. Está lá em Isaías 6. Jesus falou sobre isso. Está lá em Romanos 11. Não foi eu. Ele faz marionete? Não, ele é dono de tudo. Ele faz o que ele quer, não sou eu. Tudo bem, não concorde comigo, seja um arminiano, continue na sua fé, irmão, glória a Deus por isso. João 6,40, que diz assim, ó. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e crê tenha vida eterna, beleza? E eu ressuscitarei no último dia, tudo bem. Eu sou o pão que desceu do céu, tal. Jesus está pregando a palavra e está dizendo que ele é o pão da vida, e o povo está rejeitando ele. Ele está colocando João 3,16, ó, se vocês creem em mim, vocês vão ser salvos. E o povo está rejeitando. E Deus está dizendo, ó, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha vida eterna e ressuscite. Aí no 43 ele vai dizer assim, ó, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. A vontade de Deus é salvar todos, ali está dizendo, mas aqui está dizendo que uma pessoa só vai até Jesus se Deus enviar. Jesus está pregando a palavra aqui, depois você vai ler João 6. Ele atravessa, ele faz o milagre, atravessa. Vocês só vieram por causa de pão. Jesus começa a mandar a palavra, eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida. E o povo rejeita. Aí Jesus está dizendo, por que vocês estão murmurando? Vocês estão rejeitando porque, ó, por que vocês estão murmurando? Não murmureis, ninguém pode vir a mim se o Pai me enviar. Deus é quem envia as pessoas a ser salvo. Ele é quem faz isso. Ninguém tem poder de ir até ele sem que ele vá. Tá certo, Lucas. Salvar o crente na loucura da pregação. Um crente só pode ser salvo se for por pregação mesmo.
Não tem outro caminho. Esse caminho é correto. O Kevin, eu estou concordando com você, porque Romanos 8 diz. O pastor André disse aqui, ó, 38 minutos de live e não chegamos em lugar nenhum. É o que o pastor André Vieira? Foi o que eu falei sobre calvinista e tá arminiano, cara. É sobre isso aí. 30 minutos de live porque são duas linhas de pensamento com um paradoxo no meio. Como que eu vou explicar um Deus? Presta atenção, Romanos está dizendo 9. Eu também, como que eu vou explicar um Deus que determina e julga? Como que o arminiano vai explicar um Deus que já predestinou tudo em Salmo 139, 16? É um paradoxo no meio que ninguém sabe. É uma floresta no escuro, acabou a lanterna, eu não sei para onde eu vou. Vamos lá. João 10, 23, 25. No 22, os judeus vão perguntar para Jesus. Houve então a festa da dedicação em Jerusalém, era inverno. Jesus andava passeando no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no os judeus e perguntaram, até quando nos manterás suspenso? És tu o Cristo? Diz abertamente. Jesus respondeu, eu já vos disse, mas não credes. Os milagres que eu faço em nome do meu Pai falar por mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Ele tem as ovelhas dele. Mas eu preciso crer para ser ovelha. Ele está dizendo aqui, não, você não crê porque você não é minha ovelha. Você não é da minha ovelha. Ele tem as ovelhas dele. Ele tem as ovelhas separadas dele. Ele falou, e tem ovelhas de outros apriscos. O que é isso? Como é que eu posso ser ovelha do cara que eu nem criei ainda? Se ele não predestinou a minha vida. Eu nem sei, eu tô na minha casa, eu tô na praia, que ninguém falou que tá na praia. Eu tô na praia e Jesus está dizendo, é minha ovelha, eu não sei. Eu só posso ir até Deus, amigo, se Deus me levar. Lucas Vicioli está dizendo, as pessoas são más porque escolhem, não porque são predestinadas, logo se tornam ímpias. Como que uma pessoa se torna ímpia se Romanos 3 está dizendo? Romanos 3 está falando ali que uma pessoa, ela vê o mal está sobre ela. Deus falou que não tem um que faça o bem, não tem um justo, não tem ninguém, irmão. Irmão, se você achar que a pessoa é mal, que você é bom por aquilo que você faz, você vai achar que depende de você. Quantas pessoas caíram assim? Querido, é um conselho, não depende de você. Tá aqui, Romanos 3, ele está dizendo, ele está afirmando o que aconteceu. Todos caíram, todos pecaram, acabou. Certinho, Wanderson. Por quê? Porque a salvação não é... Wanderson está dizendo que o ladrão da cruz foi salvo sem obras. Perfeito. Por quê? Porque Efésios diz que a salvação não é por obras, não é é pela graça, é pela fé. Não tem a ver comigo, é dom de Deus. Efésios está dizendo, está falando isso mesmo, você está certo. Mas você concorda que graça, o que significa graça? Salvação favor imerecido. Então, você não merece. Sim. Mas recebeu. É isso que eu preciso entender. Porque se eu entender que a salvação depende do que eu faço... Mas a graça só foi para alguns? Foi ele que fez. Ou só foi para o eleito? Para salvar os dele. Qual é a intenção de Deus mandar Jesus para morrer pelos nossos pecados? Já estamos predestinados. Ele morreu pelos seus, pelos eleitos. Ele veio comprar um povo escolhido. Ele veio para morrer pelo povo. Que nem Levi falou. Não faria sentido Deus morrer para ver quem ia aceitar ou para morrer. Porque eu acredito que ele é onisciente daquilo que ele predestinou. Daquilo que ele sabe, daquilo que ele decretou. Segunda Reis vai falar sobre isso. Segunda Reis 19, 25. Olha que loucura isso aqui, ó. 1 Coríntios 1, 21. Lucas Vicioli disse assim, ó. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Pela palavra. Na verdade, Rodrigo, tem culpa porque a gente herdou a herança de Adão, né? Condenado, e a Bíblia diz que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu já fiz. Jesus olhou para a terra e disse, não é o que faço. Paulo foi um dos maiores exemplos de predestinação que a gente pode ter. Porque Paulo ele está indo para Damasco fazer o que é errado e tem um encontro com Jesus. Jesus entra ali, tem um encontro com ele e depois ele fica cego e fala, olha, ele vai padecer, ele vai fazer. Jesus já tinha predestinado Paulo a isso. Entenda bem, o que eu estou falando aqui é que quem é o eleito? É aquele que creu. É aquele que creu com o seu coração, que aceitou o Senhor. Ele pode se afastar, ele pode se desviar, mas ali ele vai. O pastor Wagner fez uma pergunta para você aqui. Quer ouvir? Quer ouvir? Ele falou sobre essa galera, eu não entendo. Não, ele disse assim, ó. Não existe predestinação para salvação. Existe. Calma aí. Existe. Pessoal, quero fazer um desafio aí para um calvinista da live. Quem quiser vir aqui no podcast bater um papo com o pastor Wagner
Pastor Wagner abriu o currículo aí, tá? Tá recebendo o currículo. Quem Existe. quiser, me chama no particular e fala, eu quero bater um papo com o pastor Wagner, mas tem que ser calvinista, tá? Ele disse assim para você, ó, não existe predestinação para a salvação. Ele está dizendo assim, ó, presta bem atenção. Tá bom. Me cite, por gentileza, um verso sozinho, mostrando a eleição para a salvação individual. Um verso sozinho que mostra a eleição para a salvação individual. Ou seja, que Deus está escolhendo esse povo aqui, ó. Tá, peraí. Você está falando uma pessoa ou o povo que ele está pregando? Vou repetir. Me cite, por gentileza, um versículo sozinho, Tá bom. mostrando a eleição para a salvação individual. Que assim, Deus escolheu só esse pouquinho. Um exemplo. Deus escolheu só aquele povo. Um versículo Eu tenho um versículo que fala, eu tenho versículos que falam de pessoas que são predestinadas antes da fundação do mundo, pessoas que não estavam escritas no livro da vida antes da fundação do mundo, e pessoas que ouviram o evangelho que estava predestinada à salvação, como aqui, ó, Atos 13:48, que diz assim, ó: os gentios, ouvindo isso, são pessoas que não eram dos judeus, alegraram-se e glorificavam a palavra glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Eles estavam destinados. Então responde para mim Difícil, assim, né? pastor Diogo. Deus é amor ou ele é tirano? Ele é amor. Então deixa eu fazer uma pergunta. Ele é amor. Você está dizendo que Deus é amor, certo? Então como pode ele condenar as pessoas por ele mesmo agir conforme a sua vontade? Isso não é injusto? Se ele é amor, como ele pode julgar as pessoas, lançar pessoas para ir para o inferno, outras para ir para o céu, segundo ele mesmo predestinou isso? Agora, como podemos chamar um Deus de Agora amor? vê só, em Romanos 11, a Bíblia diz que Deus fez... Olha o que a Bíblia diz. Deus foi lá, elegeu alguns dentro de Israel, tapou o ouvido de outros, para que o pecado deles virasse salvação para nós. Os gentios, né? Abriu o leque, né? Sim. E eles não iriam ficar caídos para sempre. Como é que Deus faz isso, então? Como é que Deus tapa o ouvido de um povo, para que um povo caia, para que a gente seja salvo? E as pessoas que se perderam ali? Ele se torna tirano por causa disso? É isso que eu queria entender. Porque, Eu assim, também, mas como que eu vou entender isso aqui? Vê só, olha o que Deus faz. Porque você concorda Eu comigo, concordo, pastorzão? pastor, Veja eu bem, sei, como que, isso é- porque é isso muita loucura. Isso é muito louco, pastor. Isso é muita loucura. Você acha, Porque você acha que essa como live aqui o como- povo ia entender? Não vai entender. Como cara. que eu vou Eu entender esperava isso. um Deus que está condenando pessoas, sendo que ao mesmo tempo ele que fez tudo isso? Ele é amor ou ele é um Deus É tirano? essa linha que a gente não consegue entrar. É esse paradoxo. O Wanderson Oliveira tá perguntando para você, poderia explicar melhor a depravação total e o destinado ao inferno? Então, foi o que eu falei dos 5 pontos aqui. A depravação total, por que a gente cria isso? Porque, na verdade, os arminianos tiraram, eles não criaram, né? Mas os calvinistas, eles tiraram da base bíblica. Por quê? Porque a depravação total, a gente entende que o homem não tem condições de salvar a si mesmo. Ele está caído, ele tende ao mal, ele tende ao profano. E por mais que ele queira e tente ir a Deus, ele nunca vai conseguir. Por isso que Jesus falou lá em João 6:42. Por que vocês estão me murmurando? Só pode vir a mim aquele que o Pai enviar. Por isso que ele fala em João 10, viu? Por que vocês estão... Você é o filho de Deus? Vocês não acreditam porque vocês não são minhas ovelhas. Ou seja, então quer dizer que se Deus não me salvar, eu não tenho condição nenhuma de salvar. E me salvar. Se Deus sair da minha vida hoje, eu vou voltar a ser aquele cara que sempre foi e que nunca prestou. Então tudo que aconteceu, eu sou grato a ele, porque não teve a ver comigo. Até a minha chamada, até por ser tudo que Deus fez, minha família, não tem como, não depende de mim. E para saber explicar o que é depravação, a minha mulher pode saber explicar, porque ela sabia quem eu era e sabe quem eu sou. A mulher do Creito, a mulher de qualquer um. O casamento de todo mundo vai saber o que é isso. Isso aí é uma coisa que você não consegue. O Wanderson disse assim, ó, o que me explicar do ladrão na cruz que não teve obras, mas prove a Jesus salvá-lo? É o que eu falei, hein? Ladrão na cruz não é uma prova de predestinação? Também, mas aí o que acontece, pastor? Só que ele não fez nada, ele matou um monte, vamos supor que ele Nossa. era ladrão, roubou, e de repente lá na cruz,
ele foi salvo. Agora vê só, já... É justo? Agora vamos... É justo? Tá certo, vamos colocar Vendo Judas. pelo lado do calvinismo. Quem é foi justo? pior? Foi ele ou Judas? Aqui pra nós, Judas traiu Jesus, eu sei, mas o cara passou a vida inteira fazendo isso, pô. Então, mas é justo. Então já pensou que Judas não vai e o cara vai? Olha como é que é. Aí Jetras. Por que Jesus não podia falar pra Jetras? Ó, Jetras, vai também, né? Ó, vai também, pô, tá aqui e tal, mas ó... Rodrigo, como que eu vou dizer pra Deus o que é justo e o que não é? Jó também falou isso. É justo o que aconteceu com Jó? Oh, agora vem cá, o que aconteceu com Jó. Reto, temente, íntegro, se desviava do mal e sacrificava pelos seus filhos. Aí Deus vai lá e fala dele e permite o diabo tocar na vida do cara. O cara é reto, o cara é temente. Como se não bastasse, ele perde todos os filhos dele. Aí todo mundo fala, Deus permitiu. Tá bom, peraí. Eu vou permitir, o cara tá com um revólver na cabeça do filho do meu filho. Jó, filho de Deus e filho de Jó. Aí o diabo tá dizendo, se tu permitir, eu mato. Toca. Pum, matou. Eu tenho a responsabilidade de não deixar. Sérgio Bolfin, as crianças são salvas? São salvas, pastor, porque... Pastor Sérgio, meu amigo, homem de Deus, pastorzão. As crianças são salvas, né? Porque elas não têm... Elas são inocentes, né? Elas não... Por mais que tem criancinha que minta, ela é inocente. Mas a partir do momento que você... Até quantos anos você acha? Pastor, eu vou falar uma coisa aqui, Porque, pastor. ó, tem criança... Hoje eu nem sei se posso falar de criança com 9 anos, 10 pastor, anos, tá difusivo no Rio de Janeiro. Ó, tá, eu vou falar... Eu não acho que vai ser, não. Até agora eu tô abrindo Bíblia pra todo mundo, mas agora eu vou falar o meu pensamento, tá? Eu tô abrindo Bíblia pra todo mundo aqui, mas eu vou falar o meu pensamento sobre criança, pastor. Pode me chamar de doido aí, beleza. Ninguém sabe isso. Mas como que Adão percebeu que ele tinha algo errado? Porque os olhos dele abriu. E ele viu o quê? Viu que tá nu. E procurou o quê? Se esconder. Quando uma criança, ela perde essa inocência, Ela tem vergonha. eu acho que assim, é meu pensamento, tá? Pode me chamar de doido, não é Bíblia agora sou eu, tá? E vida com Cristo, ir pra igreja, pregar, fazer milagre, isso não quer dizer de salvação, não. Salvação não é pelo que você faz, não, cara, é pelo que ele fez. É a obra que ele faz em você. Não tem a ver com você pregar muito, ou fazer milagre. Não é isso que vai te salvar, cara. Mas é a obra que ele fez dentro do seu coração. Não tem como ter obras. Salvação não tem obras, querido. Efésios 2:8, lê lá, não tem obras. Pastor Sérgio, sim, uma criança... Ela é inocente, sim, dos seus pecados, mas se ela falecer antes dela ter entendimento, ela é uma eleita, porque ela vai ser salva. Agora, tudo isso depende do Senhor, né? Ele escreveu todas as coisas. Genivaldo mandou uma boa pra você aqui, Eita! hein? Escuta essa, Deus mandou... Ó, Genivaldo, parabéns, hein? Genivaldo Dionísio, é parente seu? É. O bicho é arminiano, hein, pelo jeito. Ele não é questionador, ele, Rodrigo, questionou. Ele está dizendo assim, ó, Deus mandou o povo pregar o evangelho para todo mundo. Sim. Então, aí ele fala, foi para todo mundo? Foi. Tá, aí ele fala, então para que pregar para todo mundo se ele já tinha os seus eleitos? Para que Jesus vai pregar em Corazim, se ele falar, ai de ti, Corazim? Se os milagres que foi feito em tu fossem feitos em Sodoma, eles teriam sido salvos. Por que Jesus vai pregar lá sabendo que ninguém vai querer reconhecer ele? Come pastel aí que está nervoso. Eu sei que eu posso pregar para todo mundo que eu não sei quem é eleito. Aliás, se o cara creu aqui, a Bíblia está dizendo que ele é um eleito. Pastor Diogo não respondeu e sim mandou uma pergunta em cima de outra pergunta. Porque tem coisas que eu não vou saber entender como o arminiano não sabe explicar. Você está entendendo? Tem coisa, eu já disse aqui, são duas linhas de pensamentos. Um responsabiliza o homem, outro diz que é Deus que faz tudo. E tem um paradoxo aqui. Como é que eu vou explicar um Deus que condena quem já é condenado? Como é que o arminiano vai explicar Salmo 139:16? Que Deus escreveu em seu livro todos os dias da vida. Isso não foi só para Davi, isso foi para nós. Ó, o sermão está dizendo, e os gentios ouvindo isto alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Predestinação, isso aí? Não, querido, Salmo 139:16 não tá falando de onisciência, não. Pessoal, tô tentando ler. Não tá falando de onisciência, não, irmão. Pessoal, tô Vamos tentando... lá, não concorda comigo, Lucas, tudo bem, mas não vem rasgar o texto, não, cara. Pessoal, tô tentando ler, eu tô tentando ler as perguntas dos calvinistas aí, os caras tá 16, 39:16, Lucas, tá aqui, eu tô abrindo a Bíblia. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Ele não tinha nascido, ele estava, acho que no embrião. Ordenei que todos
todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos, quando nenhum deles havia existido ainda. Deus escreveu uma história para mim sem que eu tivesse nascido. Tá, se aqui não é para mim, então vou rasgar Salmo 23, vou rasgar Salmo 91, vou rasgar tudo, tá aqui, é um paradoxo, a menina não vai explicar. Marcelo Correia disse, ao final, todos nós estamos discutindo para o mesmo lado, uns querendo provar que é merecedor. Livre-arbítrio não existe, pastor Sérgio, porque o livre-arbítrio é o poder de escolha. Livre-agência, livre-arbítrio não é escolher cor de cabelo, cor de carro, cor de casa, isso é livre-agência. Livre-arbítrio é você ter o poder para escolher entre o bem e o mal, quando o homem tende ao mal. Ele nasce com a herança de Adão, tendendo a fazer o pecado e o errado. Ele não tem um poder de escolha, o ser humano tende ao profano. Deus olhou para a terra e disse, não tem justo, não há um justo. Meu Deus, não vai acabar em nada isso aqui. Pastor Sérgio, todo aquele que crê será salvo, mas Jesus falou que só pode ir até ele se o Pai enviar. Então, eu só posso crer se Deus me enviar até Jesus. O crer não é ir até a igreja, eu posso crer aqui, ó. É o meu coração ir até ele. Então é impossível eu crer sem que Deus intervenha, não tem isso. Responda o Kevin Lima aí, o pastor Diogo. Se a gente crê, a gente é escolhido? Hã? Se a gente crê em Jesus, a gente é escolhido? Os eleitos são escolhidos. Não, na questão assim, ó, se a gente crê, a gente é escolhido já ou não? Como que funciona isso? Assim, essa tal de eleição de Deus? Então, a eleição, ela fala de primeira Tessalonicenses, acho que está aqui, eu acabei de ler. Paulo vai dizer aos irmãos que foram eleitos, que creram, que perseveram. A eleição, ela é claro que Deus ele tem passos, né, que eu falei de Romanos 8, ao que chamou, predestinou, justificou, glorificou, tal. Mas aquele cara que creu no seu coração, cara, ele é o eleito. Porque tem pessoas, pastor Cleito, que não conseguem crer, cara. Sim. Tem pessoas que, Jô Soares leu a Bíblia umas par de vezes e disse, eu não entendo, cara. Não dá. Ou seja, ali vê que é o homem tentando entender uma graça e não vai reconhecer, cara. O Lucas diz, preciso comprar a Bíblia desse rapaz, não deve ser da mesma que a Mas eu acabei de ler Salmo 139, meu Deus. Eu não aguento mais. O que ele, qual versículo, Lucas, que você quer que eu leia em Salmo 139, Lucas? Não, pastor André Vieira, eu tô entendendo nada também não! A única coisa que eu tô entendendo é isso aqui, pastor. Pastel top aqui, ó. Vou fazer a propaganda. Mãos ungidas. O cara foi predestinado a fazer um pastel. Amo pastéis. Pastor André, nem eu tô entendendo nada. Tô até com dor de cabeça. Você entendeu, Kevin? Deus te abençoe. Não quero converter ninguém. Eu te amo em Cristo, cara. Tá tudo certo, beleza. Eu só queria que olhasse pro texto. Deus. Lucas, fala. Tô ficando mais bugada que a primeira minha esposa colocou. Não, tio, não é forçar, tio. O Espírito Santo ele convence do pecado. Tá bom? Deus, ninguém é marionete. Eu acabei de falar de Romanos 8 aqui. O Espírito Santo ele convence o ser humano do pecado. Todos? Aqueles que ele escolheu. mas eu vou te dizer, tem uma passagem que Estevão tá dizendo, quase você virou um arminiano. Quase. Mas tem uma passagem que Estevão fala que o povo rejeitou o Espírito Santo, mas o povo tava com o coração endurecido. Para que Jesus morreu se todos já estão salvos ou condenados? Para que Jesus... Olha... Sérgio Bonfim perguntou assim, para que Jesus morreu se todos já estão salvos ou condenados? Ele morreu para comprar os seus. Não faria sentido Até Jesus... então todos estavam condenados, é isso? Todos estavam perdidos. Romanos fala sobre isso. Não há um que faça. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Jesus morre para comprar o povo dele, que ele escolheu. Não faria sentido ele morrer e dizer assim, eu vou morrer e vou morrer para quem quiser. Não, ele vai morrer pelos seus. É impossível ir até Deus. Aí ele disse, o Sérgio Bonfim está dizendo, então para que convencer se já estão eleitos? Porque o eleito precisa da pregação. A Bíblia diz em 1 Coríntios aqui, que não há... Cadê? Vamos lá, mais 10 minutinhos vai terminar isso aqui. Pessoal, agradeço de todo o coração, tá? Não dá. Não vai ter parte 3, não. Não vai ter, não. Não vai ter parte 3, que eu não aguento mais esse assunto.